Amém. Então vamos para a palavra, dentro do tema que nós temos, né, o testemunho de Cristo, o TDC, né, o testemunho de Cristo. Nessa manhã eu quero falar sobre chamado e envio, estar com Deus. O chamado e o envio e estar com Deus. Quero ler alguns textos com você e eu quero que você acompanhe, anote, estude em casa, vê, mas como é a essência da palavra de Deus, querido. Nós temos um chamado. Quantos aqui você tem convicção que Deus chamou você? Amém? Se você não tem convicção, quero declarar algo, querido. Existe um chamado para a sua vida. Agora, o ser escolhido ou você aceitar o chamado é outra coisa. Mas já quero declarar bem claro, que a palavra de Deus deixa muito claro com isso. Que o Senhor, nesses dias, principalmente, tem chamado discípulos para segui-lo. Amém? Quem quer seguir Jesus? Querido, porque existe apenas dois caminhos. Ou nós seguimos Jesus e andamos nos seus caminhos. Se você não segue Jesus, automaticamente você não precisa nem seguir, o diabo já te segue. E o diabo está com você no colo. Quem quer estar seguindo Jesus? Amém? Glória a Deus, é isso aí, Judá. Queremos estar. Queridos, e há uma verdade tão profunda nisso. Então, não existe no meio do corpo de Cristo, e você que está aqui nessa manhã, eu creio que você tem um chamado na sua vida, porque o Senhor nos chamou para este tempo. O Senhor nos chama e Ele nos capacita para esse tempo. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse chamado, sobre este envio. E essa semana mesmo, né, quantos aqui já saíram para as ruas aí, para evangelizar, para fazer algo com a sua célula, supervisão, amém, queridos? Ontem mesmo, praticamente 2 células estiveram envolvidos aqui na Tancredo, entregando água, ministrando o coração das pessoas. Ontem tivemos outra supervisão fazendo um luau também, tempo de chamar amigos, convidados, e eu sei que cada célula tem feito um tempo precioso. Há um tempo de chamado. Ontem nós tivemos aqui com jovens e adolescentes, no momento de estabelecer novos líderes, multiplicação de células, amém? Foi feito ontem um tempo precioso, queridos. O Senhor está fazendo algo maravilhoso nesta casa, amém, queridos? Há um chamado de Deus, Deus está aí convocando, Deus está enviando. E ontem foi muito precioso, né? Nós tivemos um tempo de estabelecer novos líderes para adolescentes, jovens, as células foram multiplicadas e glória a Deus por isso. Por que nós falamos como célula, né? É até importante, eu não ia nem citar nesse ponto, mas antes de entrar na palavra, querido, nós usamos o termo célula exatamente pela riqueza que tem dessa palavra na biologia, né? A biologia, nós temos, quem tem célula aí? Nós somos formados nisso, amém, queridos? E é assim, pela biologia, assim, a célula, quando ela tem saúde, quando ela é saudável, o núcleo dela se multiplica. É por isso, sabe, querido, a velhice, quando chega, começa as rugas, é porque as células, elas param né, do crescimento acelerado, ela começa a diminuir e começa já a perder as forças. Então, já é um movimento das células, e nós cremos que o Senhor tem vindo sobre nós, amém, queridos? A palavra de Deus fala que até na velhice, quem é do Senhor dará ainda frutos, amém, querido? Quantos querem viver uma idade avançada, assim, uma nova idade, uma velhice assim, realmente produzindo assim, sendo as suas células ativas, amém, queridos? E é por isso que nós usamos, quando se fala o termo célula, nós usamos por causa dessa riqueza da biologia, e toda célula que é saudável, ela multiplica. Então, como que está a tua célula, querido? Como que está nesta casa? Então, nós precisamos, e como que ela vai multiplicar? Ela vai multiplicar à medida que tem vida, onde que a tua vida em Deus estabelece um compromisso com vidas aí fora, de pregar o Evangelho, fazer o ID que Jesus enviou. E quando você faz esse ID, Deus usa a sua vida para trazer mais pessoas que entram na célula, e assim, essa célula que começa a ser saudável, ela cresce e ela se multiplica, amém, queridos? Então é um estudo, é um tempo de estar junto, conhecendo a palavra, orando uns pelos outros, crendo pela nossa cidade, e nós usamos essa riqueza dessa palavra célula para estabelecer isso, que são vidas, amém? É a igreja nas casas, é a igreja multiplicando nas casas, multiplicando na cidade, e o nosso Deus, Ele é um Deus de multiplicação, amém, queridos? Presta atenção, Satanás, ele veio para dividir, e o nosso Deus veio para multiplicar.
Sabe, queridos, por isso que toda confusão que existe no meio de igreja, toda confusão que existe nas mentes, tudo aquilo que vem para trazer amargura, para trazer separação e dividir o corpo, isso é uma obra maligna, porque o Senhor não veio para dividir, o Senhor veio para multiplicar. Ele pede para que nós entreguemos para Ele o nosso talento, e Ele faz isso multiplicar, amém, queridos? E nós podemos também fazer isso multiplicar, amém? Eu e mais um. Você pode evangelizar vidas, e o Senhor quer usar a tua vida para multiplicar. Amém? Depois disso, então, querido, quando você abordar alguém e perguntar o que é célula, então você já vai saber falar profundamente o que é. Amém, queridos? O que é que nós fazemos parte da igreja. Eu quero, dentro dessa palavra, chamado e envio, e o estar com Ele, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo. Nós vamos ler bastante textos e vamos ficar basicamente ali no livro de Lucas. Quero ficar só citar hoje o livro de Lucas. Vamos começar a partir do capítulo 9. Quero ler com vocês essa palavra, que diz assim: Jesus reuniu os 12 discípulos, e Ele lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois Ele enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele instruiu dizendo: não leve coisa alguma na sua jornada, não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Vamos começar com esse texto, queridos. Eu quero que nós prestássemos atenção naquilo do chamado de Jesus e da instrução que Ele dá. E nesse versículo nós vemos, querido, que Jesus aqui estava falando especificamente para aqueles 12 discípulos. Jesus reuniu os 12 discípulos e Ele declarou àqueles 12 discípulos: olha, eu lhes dou autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermos. Queridos, algo de uma delegação só pode entregar quem tem. Jesus tinha toda a autoridade. Ele falou: do Pai, Ele me deu toda a autoridade, e eu agora reparto isso com vocês. Ele reuniu os 12, e é interessante que quando fala de reuniu, já entra nesse aspecto que eu coloquei como tema nessa manhã, chamado e envio, e é estar com Ele. Jesus reúne com Ele. Sabe, queridos, o que Jesus mais faz conosco, o que Ele mais ama, e o que Ele deseja que nós como igreja sejamos unidos no propósito. Amém, queridos? Precisamos ser unidos, e Jesus, Ele reúne os seus discípulos. Jesus, Ele sempre que tem para fazer algo, Ele reúne. Ele faz, Ele traz para si, Ele traz para perto. Por isso que o nosso maior desejo precisa ser, a nossa maior missão, nosso maior, e nós cantamos muito nessa manhã, dizendo: Senhor, que é no lugar da Tua presença eu quero estar. É neste lugar, onde a Tua presença está, eu quero estar, Senhor. Se ela vai para lá, eu vou para lá. Se ela está aqui, eu vou ficar aqui. Mas eu desejo a Tua presença, porque é no lugar da presença de Deus que Ele fala. Amém, queridos? Ele reúne. Agora presta atenção aqui. Ele reuniu os 12 discípulos e deu essa missão. E depois dele dar, eu dou poder, eu dou autoridade para vocês. E depois de fazer isso, ele envia para anunciar as boas novas, para curar os enfermos. E depois de terem enviado, queridos, eles começaram. Eles então partiram para este lugar. Então, guarda essas palavras também. Jesus reuniu, Ele deu poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. Ele enviou para anunciar o reino de Deus e curar estes enfermos. E depois há o papel dos discípulos, que é então eles começaram. Diga assim comigo: começar. Amém? Queridos, é importante isso. Jesus reúne aqueles que são seus, chamados. Ele delega autoridade, ele fala: autoridade eu dou para vocês, para expulsar todos os demônios, curar os enfermos. Eu envio aonde vocês vão.
Jesus falou para eles irem nos povoados, olha, aonde vocês forem, hospedem-se na casa, falou partirem para a cidade, e se a cidade não aceitar, não fiquem receosos, sai de lá, né? Outra versão vai falar, sacode o pó daquela terra, não deixe aquilo, né, infiltrar ou pegar em vocês, sacuda a poeira dos pés, como um sinal de reprovação, porque não estão aceitando. E aqui diz que eles percorreram, eles começaram. Sabe, queridos, muita coisa na nossa vida precisa acontecer diante desse padrão de Deus. Em primeiro lugar, Ele reúne para estar com Ele. Nós precisamos, por isso que a igreja é fundamental neste processo. Por isso que fazer parte de uma célula é fundamental, porque antes de você querer evangelizar, fazer qualquer coisa, você precisa pertencer. E pertencendo, você vai estar com Cristo, você vai estar com os irmãos, você vai estar com a família. Jesus reuniu com os 12, e ali nessa reunião com os 12, ele falou, olha, eu tenho dado a vocês autoridade. Queridos, quem não está inserido no contexto de igreja, não tem autoridade, porque o Senhor, Ele só move através da igreja, e a igreja são pessoas que amam a visão, que estão neste lugar de compromisso. Igreja é compromisso, igreja é servir, igreja é amar, e não tem como você fazer isso sozinho. Nós precisamos estar envolvidos no corpo de Cristo, tanto que a palavra de Deus, já falei isso, corpo, um corpo, e a palavra de Deus fala que um corpo bem ajustado, consolidado, cada um fazendo a sua parte, aí vai trazer o crescimento, aí vai trazer vida. Fora isso, querido, é uma anomalia. Fora isso, é um câncer implantado, e um câncer implantado, ele mata o corpo. E nós precisamos ser família unidas no propósito, amém, queridos? Então, esse texto, presta atenção a sequência que eu quero ler com vocês aqui. Então, reuniu os 12, deu poder e autoridade, enviou. Então, depois de ser enviado, queridos, Jesus já fez a parte dele. Reuniu, vocês estão comigo, eu dou autoridade, indico, vão. O próximo passo, querido, não é perguntar o que é fazer. Qual que é o próximo passo? É começar, é ir fazer o que Jesus ordenou. Versículo 10, que é de suma importância, e isso só acontece, queridos, eu vou falar no contexto que Jesus fez com os discípulos, mas isso acontece no contexto de nós entendermos que quando nós somos igreja, nós temos responsabilidades, e nós temos um compromisso com Ele e com a igreja. Verso 10, quando os apóstolos voltaram, eles contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus, curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 aproximaram e lhe disseram: mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse: providencie vocês mesmo alimento para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que nós compremos comida para todo este povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. E Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-lhes em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade, e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Queridos, eu li esse texto um pouquinho completo para ver a sequência que há e a multiplicação que Deus faz e a ordem que Jesus traz aqui. Mas um ponto muito fundamental e importante que nós lemos no versículo 10, que depois deles começarem a o quê? A ir pelos povoados, pregar a palavra, curar os enfermos, expulsar demônios. A sequência que há, queridos, é importante. Eles não fazem, e nós também precisamos entender isso, nós não fazemos alguma coisa sem prestação de contas. A primeira coisa que os discípulos voltaram depois dessa missão que Jesus deu,
eles voltaram para Jesus e contaram a Jesus tudo o que eles tinham feito. E em seguida, Jesus retirou para a cidade de Betsaida, e olha o propósito que Jesus fez para sair ali, para estar a sós com eles. Estar a sós com eles. Chamado e envio. A maior e a melhor parte desse ponto, e é o que é essencial, é estar com ele, porque dele vai dar a instrução de saída, de retorno e a próxima missão. Amém, queridos? Tem muita gente que quer, tem um ministério itinerante, um ministério, queridos. Quem tem ministérios e não presta contas, está correndo sérios perigos. Porque nós fomos chamados para prestar contas. Nós fomos chamados para a gente, e isso é segurança, isso é proteção. Um filho que sai de casa e não presta conta para os seus pais, está correndo sérios riscos nas ruas. Prestação de contas diz de ser guardado. Prestação de contas, ele diz de uma proteção, isso envolve amor, isso envolve zelo. Amém, queridos? Quantos pais ficam preocupados quando seus filhos saem? É zelo. Se o pai não fica preocupado, aí eu fico preocupado com esse pai. Porque isso já está por causa de ser levado de um amor, de algo que está no coração. Há uma preocupação que tem naquela, mas queridos, precisamos orar e aguardar. E agora o filho que não dá prestação de contas, o filho que não presta conta para os seus pais do que está fazendo, é um sério risco, não para o pai, é um risco para o filho. Porque ele fica à mercê do que está acontecendo ao lado. E o Senhor deseja, Ele nos ensina na sua palavra, amém, queridos? Ensinamentos que dá. E quando Jesus aqui está falando com os discípulos, eles voltaram, eles não precisavam realmente de mais nada. Eles sabiam que para eles era proteção e chegavam, Jesus, olha, nós estamos fazendo algo tremendo no teu nome. Nós vamos ler outro texto aqui, queridos, do que os discípulos falam. Jesus, olha, nós fizemos isso no teu nome, na autoridade que o Senhor nos deu, acontece, é bênção. Queridos, na unidade, Deus libera bênção. Fora da unidade, não tem bênção. Deus não fez o homem para estar só. Amém, queridos? Desde o início, não é bom que o homem esteja só. Fez uma auxiliadora, uma mulher, para que se tornasse no casamento, no padrão de Deus, para que seja uma bênção. E depois disso, o filho, quando sai de casa, olha, o homem se unirá à sua mulher e se tornará. Sai neste propósito. E toda prestação de contas traz segurança e traz vida. Por isso, em todos os âmbitos de autoridade, eu preciso prestar conta. Funcionários têm que prestar conta para os seus patrões. Todo mundo que é investido, que tem alguém sobre a sua vida, você precisa prestar contas. Não é verdade, gente? Quando a pessoa trabalha com estoque de mercadoria, sempre ela fala, quanto que vendeu? O cara tem que bater lá, tem que ter o estoque, tinha tanto, vendemos tanto, está aqui, está aí, como que entrou, o que é isso? Querido, tudo tem prestação de conta, sim ou não, gente? Tudo. Isso é segurança, é bênção. E nós vemos que os discípulos entenderam isso, eles falaram, eles contavam tudo. E daí Jesus reúne com eles, olha, para estar com eles. Mas a multidão descobriu o paradeiro e tal, e nós sabemos a história depois. E Jesus também já fala, olha, dê vocês de comer, dê vocês. Queridos, o Senhor, Ele quer estar conosco, porque Ele quer ver que nós, como os filhos de Deus, e no caso Jesus, como nosso irmão mais velho, Ele quer falar, vocês vão muito além. Nós temos algo para experimentar sobrenatural de Deus. Por isso que o chamado é tão importante, queridos. Por isso que o envio é importante, mas o mais importante é aprender dele, é estar com eles. Amém? Estar com Jesus. Prestação de contas, então, existe ordem, relatar os testemunhos, o que nós estamos fazendo. Em seguida, então, Jesus saiu para estar com ele, receber dele, ir em obediência, prestar contas. Amém? No capítulo 9, nós vemos Jesus falando, reunindo os 12. Que no capítulo 10, começa o versículo 1 dizendo assim, depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram as instruções: a colheita é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peça que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que virem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa, comam e bebam o que lhe derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem, curem os enfermos e diga-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se a cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó dessa cidade em sinal de reprovação. E saibam disso, o reino de Deus já chegou. O reino de Deus chegou. Queridos, nós vemos capítulo 9, Jesus falando com os 12 discípulos. Agora já diz, olha, depois disso, o Senhor agora já escolheu outros 72 discípulos, e Ele enviou adiante, de 2 em 2, instruindo, olha, a colheita é grande, mas falta trabalhadores. Orem ao Pai para que envie trabalhadores para essa colheita, para os campos. Agora lembrem-se, eu envio vocês, vai ter lobo no meio de cordeiros. Eu envio vocês para fazer esse tempo dessa cura, desse milagre. E Ele falou, olha, vão e curem. Presta atenção, queridos. O Senhor Jesus deu autoridade. Ele vai e cure. Querido, há um chamado para mim, para a tua vida, para trazer cura na nossa cidade. Amém, querido? Agora, precisamos entender o processo e o caminho. Há um chamado dEle. Há um lugar que ele faz sobre as nossas vidas. Ele nos chama, Ele nos envia. Mas esse primeiro lugar que na ocasião é estar com Ele. Porque quando nós estamos dEle, nós recebemos dEle. E nós só podemos dar o que nós temos. Nós não podemos dar o que nós não temos. Por isso que Ele nos chama. E depois de nos chama, Ele fala da missão qual é. E aqui Ele fala novamente para os discípulos. E agora fala, vocês são agora em 72, vão de 2 em 2. Vocês digam, chega numa casa e fala, paz seja com vocês. Se ali tiver um filho da paz, a paz vai repousar, a bênção vai vir. Se não tiver paz ali, sacode o pó, vai para outra casa e olha, continua o caminho, porque eu sou com vocês, eu dou autoridade. Chega naquela casa, curem. Opa, há poder para curar, queridos. Queridos, há uma delegação de Jesus sobre nós. Aonde você passar, tiver um enfermo, não tenha medo, abre a sua boca e profetiza a cura. É no nome de Jesus. Se você está com Ele, foi chamado por Ele, ore, declare a palavra do Senhor. Você tem autoridade no nome de Jesus. Tem autoridade. E Ele escolheu aqui 72, enviou, dizendo, a colheita é grande, mas falta trabalhadores. Por quê? Pessoas que correspondem ao chamado, pessoas que têm medo, pessoas que não estão com Ele. Porque se está com Jesus, querido, se em primeiro lugar, se está com Jesus, você vai falar, Senhor, eu quero trabalhar, eu dou minha vida pelo Senhor. Eu quero fazer aquilo que está no teu coração. Porque o fato de estar com Ele, você vai receber tudo. Agora, você reparou que nos 2 textos, que Jesus mandou ir, querido, a primeira coisa que Ele mandou a pessoa não ter preocupação, não leva dinheiro, não leva bolsa, não fique lá procurando. Queridos, em Deus você não precisa que isso seja o seu modelo, porque Ele vai suprir todas as coisas, Ele é o supridor. Então não é para levar nada, você já tem Ele que supre todas as coisas. Amém, queridos? Ele vai fazer, a provisão vem dEle. Fala para o teu irmão, meu irmão, a provisão é dele. Se Ele te chamou para fazer, vai e faça, começa. É iniciar o processo, é iniciar. Cure os enfermos. E Ele declarou a palavra, e diga naquele lugar, o reino de Deus chegou. Chegou o reino de Deus. Estou aqui, como um príncipe, como uma princesa do Senhor, porque o reino de Deus chegou, eu faço parte desse reino, e Ele chegou porque eu estou aqui, Ele me deu
autoridade. Ele deu autoridade. Foi Ele que deu autoridade, querido. Nós não estamos aqui. Sabe, nós vemos o texto que aquelas pessoas que não têm uma intimidade com Jesus, que não o conhecem, você sabe que quem mais conhece essa pessoa, por isso que eu falei dos 2 reinos, o diabo conhece. Lembra dos 7 filhos de Seva? O que aconteceu com eles? Eles chegaram, começaram, mesmo tendo conhecimento ali, mas não estava com Jesus, não vivia na prática, não tinha santidade, não tinha busca. E eles começavam a falar: olha, então vou falar daquilo que eu tenho visto, porque eu quero só ver o poder, eu quero ver as coisas. Olha, em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele esse demônio agora, sai dele. Os demônios viraram para ele e falaram: olha, nós conhecemos Paulo e sabemos quem é Jesus, mas vocês nós não conhecemos. Atacou eles, tiraram a roupa, bateram nele e mandaram eles correndo, envergonhados na rua, nus. Porque eu preciso saber, querido, porque o meu primeiro chamado é estar com Jesus. Se eu estou com Ele, queridos, ninguém pode segurar. Porque Ele nos protege, Ele nos guarda. Falou: você não precisa se preocupar com roupa, precisa se preocupar com dinheiro, precisa se preocupar com nada. Eu sou o teu sustento, eu vou te ajudar. Eu só encaminho, vai, e aonde você chegar, declara essa palavra. Mas alguém vai falar mal. Se falar mal, sacode o pó daquilo que é para não te influenciar, não manchar você. Reprove aquilo ali, queridos. O que Jesus fala, reprove a atitude deles e parta para quem quer. Parta para quem é um filho da paz, para aquele que vai declarar a palavra. Sabe, eu estava ouvindo um pouquinho das experiências ontem ali do pessoal entregando água na Tancredo, de pessoas chegando perguntando: viu, quem vocês são? Nós somos igreja. Qual que é a diferença da igreja para cá? O que é a diferença? Mas a diferença é que quando você anda com Jesus, Ele muda a tua história. Começa a falar: nossa, eu nunca pensei nisso. Queridas, pessoas estão desesperadas porque não tem ninguém que fale a verdade para elas. Elas estão engodadas de mentiras. E nós precisamos chegar e falar: olha, quero declarar para vocês, o reino chegou. Estamos aqui para falar de um reino de paz, de alegria, que somente é em Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Versículo 17. Lembra que Jesus enviou os 12 e eles voltaram. Jesus agora mandou em missão 72. O verso 10 diz o quê? Quando os 72 discípulos voltaram, o que eles falaram? Primeira coisa, relataram. Eles relataram como, queridos? Com alegria. Senhor, até os demônios nos obedecem pela tua autoridade. Então Jesus disse, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para que vocês pisem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Mas, ao estar com Ele, ao viver para Jesus, mas não se alegrem porque os espíritos imundos lhes obedecem. Alegre-se porque os seus nomes estão registrados no céu. Não é o fazer, queridos. O mais importante para Deus não é o que nós fazemos, é o que nós somos nele. Por isso que Ele nos chama para estar com Ele. E por isso que o que nós fazemos, nós voltamos para... Sabe qual foi a importância de prestar contas para Jesus? Porque se Jesus falou isso, com certeza, querido, alguns já estava tudo achando que tem um poder. E Jesus falou: olha, glória a Deus, eu vi, vocês não sabem, mas eu vi Satanás. Jesus estava lá com ele, queridos. Quando ele era Lúcifer, anjo de luz, quem foi expulso do céu, quem foi? Foi Lúcifer. Jesus falou: eu vi ele caindo dos céus. Eu vi. E ele está diante dessa autoridade. Agora Jesus falou: agora eu quero falar o importante, querido, de você fazer nele, por ele, e quando voltar, relatar para ele. Porque Jesus chegou e falou: olha, mas eu quero falar uma coisa, é uma grande alegria, é um poder que eu libero para vocês, mas que a sua alegria não seja, porque isso é automático. Se você pertence a Deus, o inimigo não toca. E o que você falar, ele vai ser expulso, porque é no poder do meu nome. Mas Jesus falou: mas alegria no teu coração tem que ser que o teu livro está escrito lá, que há salvação, que a tua vida está íntegra, que não tem nada que o diabo possa acusar, porque você está diante dele. Por isso que a presença dele é de suma importância, queridos. Prestação de contas, eles relataram com alegria. Pela sua autoridade, Jesus, os demônios nos obedecem.
o mais importante do que é ser dele, é estar nele, para depois fazer, queridos. Se eu sou dele, eu estou nele, o fazer é consequência. O fazer já é uma obediência. Aqueles que amam, obedecem. Os que obedecem são os que amam. Quem ama o Senhor, queridos? Se nós amamos, nós vamos obedecer Ele. Verso 21. Daí agora Jesus, ele fala do sentimento, do que estava no coração dele, em relação a isso que ele ouviu do relato dos discípulos, né? E ele declarando isso ao Pai. Verso 21. Naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e ele disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que consideram sábios e inteligentes, e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. O meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, em particular, ele se voltou para os seus discípulos e disse: felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto, e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Queridos, mais uma vez uma palavra que eu grifei aqui. Jesus ouviu o relato dos discípulos, e tem muitos momentos, você vai ver na palavra, que Jesus ele fala com a multidão, mas aqui a palavra deixa muito clara, Jesus em particular, se voltou para os seus discípulos, e ele disse: felizes é os olhos que veem o que vocês viram. Queridos, há uma palavra para nós: felizes são os olhos daquilo que vocês têm visto no Senhor. Quantos têm visto o Senhor fazer uma obra linda, querido? Na sua casa, nessa casa. Felizes são os olhos que veem, queridos, porque muitos desejaram ver isso e não viram. Muitos desejaram participar disso e não participaram. Jesus, tomado da alegria por ter a revelação chegado aos seus íntimos, ele falou: Pai, eu te agradeço porque essas coisas é escondida, querido, não é inteligência humana, não é tanto estudar, não é tanto, mas é estar com Ele. O Senhor revelou, Jesus falando: Pai, essas coisas o Senhor revelou àqueles que o Senhor escolheu para revelar. Queridos, a palavra de Deus fala que a intimidade do Senhor é para os seus. Aqueles que o buscam, o Senhor se dá a conhecer. Agora, como buscar? Estar com Ele. Jesus veio para eles em particular. Estava com eles no particular. Amém, gente? Como nós precisamos estar neste lugar de estar no particular com Jesus. Jesus fala conosco para nos instruir no que fazer. Quero que você vá agora para o capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24, verso 35 em diante. É quando Jesus agora, depois de ressurreto, quando ele tem aquele encontro com aqueles dois discípulos, estavam indo para Emaús, e eles voltaram, estavam ali com os discípulos, e o verso 35 diz assim: então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto eles andavam pelo caminho, e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto eles contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque o seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que eu não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne, nem osso, nem ossos, e como vem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe os pés e as mãos, e eles continuavam sem acreditar, cheios de alegria e também de espanto. Então Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: enquanto ainda
eu estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Deixa eu parar um pouquinho aqui, queridos. Como que é importante estar com ele? Queridos, Jesus já havia ressuscitado. Ele chega para os discípulos, estão assombrados, estão com medo, porque estavam trancados, preocupados, amedrontados pelos soldados romanos, por todo aquilo que havia perseguição, porque haviam matado o Messias, e eles estavam lá tudo, e de repente Jesus entra naquela sala e fala, paz seja convosco. Mistura de alegria, Jesus mesmo, os discípulos falando, não, nós estivemos com ele, os nossos olhos foram abertos quando ele partiu o pão diante de nós, é ele sim, ele está aqui. Creio que para esses discípulos eles não tiveram problema, esses dois, porque eles já tinham estado, e voltaram exatamente por estar, mas havia um espanto, havia alguma coisa ali com os discípulos, e nós vemos que Jesus estava com ele e falou, olha, por que vocês estão assustados? Enquanto eu estava com vocês, eu falei que devia de se cumprir. Então naquele instante, queridos, por que é importante a gente estar com Jesus, estar em comunhão? Sabe, porque numa reunião, queridos, que eu posso dizer, quantos queriam que o Senhor está aqui? O Senhor reuniu os seus aqui, amém? O Senhor tem reunido você neste lugar, e sabe o que acontece? Numa reunião como essa, o Senhor pode abrir os teus olhos, como Ele fez com os discípulos, nesse momento eles estavam reunidos, havia medo, havia decepções, havia pessoas que, dois já estavam voltando, mas já tinham ido embora para casa, Jesus teve que um encontro em Emaús, e eles voltaram. Eu não sei como está teu coração nessa manhã, queridos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, Jesus está aqui, Ele tem chamado, e a Bíblia fala que aqui Jesus, então, Ele lhes abriu a mente para que entendesse o quê? As Escrituras, porque no secreto, e quando nós estamos juntos, a palavra revelada, a palavra ministrada, queridos, e os olhos espirituais precisam estar abertos, os ouvidos espirituais, nós precisamos estar atentos, àquilo que Ele está falando, para a missão que Ele tem, e tudo aquilo que Ele falou. Ele disse, olha, eu tenho falado por vocês, lembram as profecias, a lei de Moisés falava sobre mim, as profecias falavam sobre mim, os salmos estão falando a meu respeito, e eu estou aqui para mostrar, sou eu que falo com vocês. Querido, pode haver medo, quantos têm medo? Passa por momentos de medo? Só tem corajoso aqui. Quem tem medo, gente? Eu estou aqui, nós passamos por momentos, querido, talvez situações, Senhor, e agora? Queridos, e o agora, e estar em medo e tomar as coisas, não é momento de você cair fora, pelo contrário, é o momento de você estar reunido, porque nesse de estar reunidos, de estar ouvindo a palavra, de estar no lugar que Deus deseja que esteja, é neste lugar que Ele vai abrir os teus olhos, é neste lugar que Ele vai abrir o entendimento, é neste lugar que Ele vai abrir a mente para explicar e ministrar sobre as Escrituras, é no momento desse, por isso que na célula, queridos, é o lugar que Deus vai se revelar ao teu coração, é naquele momento da simplicidade, é naquele momento onde talvez está passando a lâmina ali, você fala, nossa, mas eu já ouvi tanto sobre isso, e daí o irmãozinho fala, sabe, essa semana aconteceu isso comigo, e o testemunho dele serve para fazer o quê? Abrir a minha mente, porque talvez eu estou pensando numa coisa tão longe, e alguém vem para testemunhar algo tão perto e tão profundo. Por isso que é na simplicidade, queridos, não é nada. Jesus falou, olha, Pai, eu te louvo, porque o Senhor não revelou para aqueles que têm uma inteligência fora do comum, o Senhor revelou para aqueles que são simples, como uma criança, porque aquele que quer entender Deus com a sua mente, querido, vai se perder, mas aqueles que se lançam como uma criança, porque o Senhor falou, quem não se tornar como uma criança, não entrará. Eu preciso descansar, e por isso que eu preciso saber o lugar que eu estou, aonde eu estou, com quem eu estou, e qual é a presença que está ali. Porque neste lugar o Senhor se revelou, Ele abriu a mente para que eles entendessem as Escrituras. Verso 46, e Ele disse, sim, está escrito que Cristo haveria de sofrer, morrer, ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. E agora, queridos, é aquilo que envolve o nosso chamado, e Jesus falou para eles, e vocês são testemunhas dessas coisas.
Sabe, queridos, o Senhor está falando conosco, vocês são testemunhos do que Deus tem feito na sua vida, do que Deus tem feito nesta casa, do que Deus tem feito na sua célula, do que Deus tem feito nas nossas vidas. Verso 49, agora eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder do céu. Depois Jesus os levou a Betânia, e levantando as mãos ao céu, os abençoou. Queridos, estar com Ele, a mente vai ter revelação dEle. O nosso coração vai ser aquecido por Ele. No partir do pão vai ser revelado quem Ele é. E o que vai acontecer com Ele, gente? Ele levou para Betânia, levou para aquele lugar, a cidade que Ele tinha comunhão, lembra? Betânia, cidade ali onde Ele tinha os amigos, Marta, Maria, Lázaro. Levou para aquele lugar ali e, levantando as mãos para os céus, abençoou os seus discípulos. Quem quer ser abençoado por Deus, querido? É neste lugar de a gente estar aberto para Ele. E Ele falou, agora eu vou falar, aqui ainda o Espírito não havia descido, porque Jesus não tinha subido aos céus ainda. Mas Ele falou, agora eu falo algo para vocês, mais ou menos Ele falou, fiquem na cidade. É uma ordem. Fiquem unidos neste lugar, até que vocês sejam revestidos do poder. Versos 51, enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado aos céus. Então eles o adoraram, voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria, e eles estavam sempre no templo, louvando a Deus. Estavam sempre no templo, e estavam louvando a Deus. Estavam sempre no templo e louvando a Deus, com alegria, porque agora Jesus falou, olha, permanece neste lugar, permanece, porque vocês vão ser cheios. Obediência, estar com Ele, uma missão que foi dada, querido. Amém, gente? Jesus apareceu no meio deles. Eu envio agora a promessa, fiquem na cidade, fiquem neste lugar de cobertura, fiquem neste lugar de proteção, fiquem neste lugar de unidade, fiquem neste lugar de oração, fiquem neste lugar, porque é neste lugar que a capacitação do Espírito vai vir sobre vocês. Estavam sempre ali. Agora o que nós acompanhamos, queridos, depois deles estarem naquele lugar, a gente começa a ver que se passou, Jesus tinha os 12, depois dos 12 ele mandou 72, que são os discípulos que andavam com ele, estavam próximos, que ele falou, olha, agora eu te dou ordem para vocês, e agora quando Jesus vai aos céus, ali ficam aqueles que estavam com ele. Lembra, queridos, o que estava acontecendo ali em Jerusalém? Perseguição, os discípulos se reuniam a portas fechadas, sim ou não, gente? E Jesus falou, olha, não vão para lugar nenhum, permaneçam. Agora, quantos estavam ali permanecendo naquele lugar? A Bíblia fala que eles tinham reunião contínua das mulheres, mãe de Jesus, algumas mulheres, e a oração, e a Bíblia fala que neste cenáculo, neste lugar, que eles esperavam, depois do que de 40, 50 dias depois de Jesus ser elevado, depois do momento da Páscoa, 50 dias depois, eles estavam todos reunidos num só lugar. Quantos estavam lá? 120. Eram 12, 72, agora já são 120, reunidos num só lugar, em oração, buscando a promessa. Por quê? Porque ouviram dele. Por que vocês estão reunidos 120? Porque ele mandou ficar, e nós vamos ficar até que aconteça, porque depois que aconteceu, queridos, não era mais para ficar, depois é o quê? Agora vão. Amém, queridos? Mas é no contexto da igreja. Se nós não entendemos de estar com ele ali, que ele vai falar, fica ou não fica. E é ali que tem a missão. Atos 2, 42 a 47, ali no Pentecostes, os 120 reunidos. Olha que a Bíblia fala que o que acontecia com a igreja, depois de tudo que eles tiveram o batismo no Espírito Santo, todos ouviram eles falando em novas línguas, conforme o Espírito concedia. As pessoas que estavam ali visitando a cidade para a festa, foram impactados, porque eles conseguiam ouvir os discípulos orando na sua própria língua, mas era o Espírito que estava orando neles e através deles. E o que acontecia? Verso 42, todos, depois que estavam ali se convertendo, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Todos
estavam ali, se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Por que eles realizavam sinais e maravilhas? Porque no secreto, por estar com Jesus, já foi delegado toda a autoridade. Vão, expulsem, curem os enfermos. Os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades, vendiam seus bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer, para partir o pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia, o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Quando nós vamos para este lugar de comunhão, quando nós vamos para este lugar de ouvir Deus, o Senhor acrescenta. Quantos líderes de célula temos aqui nesta manhã? Só tem 1, 2, 3. Cadê os líderes de célula? Tudo. Quantos querem ver? Quantos têm orado para que a sua célula cresça? Amém? Queridos, quando vivem em comunhão, quando vivem, não tem, o Senhor vai trazer crescimento. Quando nós estamos neste lugar de unidade, de oração, de comunhão, de viver o propósito, de ouvir a voz deles, de estar, a Bíblia fala aqui, queridos, que agora Jesus já não estava com eles, mas Pedro traz uma pregação, 3.000 pessoas se convertem, e é depois desse contexto que começa a nascer a igreja primitiva, e na igreja primitiva, o que eles faziam? Perseveravam. O que é perseverar, queridos? O que significa perseverar? Continuar, persistir naquilo, não é, ai Senhor, tentei uma vez, não deu, parei. Não, é perseverar. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no que os apóstolos estavam ensinando. Olha, Jesus esteve no nosso meio, aquilo que Moisés declarou, aquilo que nós temos na palavra, aquilo que os profetas falaram, ele esteve em nosso meio, nós somos testemunhas dele, nós vimos, e agora ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, nós o vimos, e ele agora está à destra do Pai, nós recebemos o Espírito Santo como promessa que ele deu, está sobre nós, nos fez suas testemunhas, e agora nós ministramos ao teu coração. E o que eles faziam neste momento? Eles reuniam nas casas, eles comiam junto, falavam do evangelho, pregavam, os vizinhos tinham simpatia por ele, não era um povo chato, não era um povo briguento, não era um povo nada, porque a Bíblia fala que os povos que estavam do lado tinham simpatia por eles, porque havia alegria, havia neles tudo em comum, o que era de um era de todos. Se alguém tinha necessidade, eles vendiam, repartiam com os outros, porque viviam nessa unidade, tinham comunhão, adoravam juntos no templo. Aqui fala que eles adoravam no templo juntos diariamente. Tem gente que vem uma vez só no culto na semana e reclama, porque não conhece Deus, porque se conhecer Deus, falou, Deus, como eu quero na tua presença. Davi, que amava a presença de Deus, que ele falava, Senhor, vale mais um dia, o salmista falou, né, um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Nós cantamos hoje, querido, se é uma verdade do teu coração, fala, Senhor, eu amo o lugar da tua habitação, eu amo este lugar, Senhor. Tem gente que foge da célula, foge da reunião, se puder dar desculpa de não ir, por quê, queridos? Porque alguma coisa no seu coração não está legal. Talvez você está querendo passar a fase, mas por que não está legal? Porque o primeiro lugar de estar com Deus não está sendo. Você quer fazer as coisas sem estar com Deus, não dá, gente. Fazer sem estar com Ele, você não tem ordem, você não tem capacitação, você não tem autoridade, porque Jesus primeiro ele reúne os seus, falou, vem cá, na intimidade, olha, eis que agora eu quero falar com vocês, eu vos dou autoridade, vão. Tem muita gente querendo ir quando Jesus fala, permanece, fica. E tem muita gente querendo ir quando Jesus, né? Ou fica, está querendo ir. E aqui, queridos, eles começavam agora a ter ordem na igreja. Eles não faziam, eles perseveravam no que os apóstolos estavam ensinando. Eles perseveravam na oração.
eles estavam neste lugar, eles criam, se reuniam num só lugar, compartilhavam. Sabe, queridos, nós temos sentido no nosso coração e a gente quer desafiar a igreja. A gente quer fazer, quem sabe, alguns domingos, nem todos, mas, por exemplo, se citar aqui, ó, gente, domingo que vem é o seguinte: aquilo que você tem em casa lá, você vai trazer, nós vamos comer todo mundo junto depois do culto aqui. Nós vamos descer aqui embaixo, nós vamos ter um tempo de comunhão, de abrir o coração, de a gente estar junto, comer, brincar junto. E nesse lugar Deus vai trazer restauração, vai curar, vai ministrar. Amém, queridos? Vai trazer algo novo. Quem topa aí? Amém? Glória a Deus, é na comunhão. Chama pessoas para ir na tua casa, querido. A gente ouve, pastor, me sinto tão só. Eu sei lá, eu acho que eu vou mudar de igreja, porque daí o pessoal não liga. Tá. Querido, quem mais reclama é quem menos chama para ir na casa. Você pode ter, olha, eu não tenho nem dúvida de errar isso. Pessoas que reclamam que ninguém liga, que ninguém faz, é porque a pessoa nunca chamou alguém para ir na casa dele. Se a nossa casa, queridos, tem a presença de Deus, puxa, Deus está aqui, eu quero que as pessoas venham para ver Deus na minha casa, ver o que eu faço dele, porque eu sou sua testemunha. Você vai estar ali tanto para ministrar, queridos, eu posso ter certeza, você vai estar ali e você vai receber tanto. Depende de quem você chama também. Porque o ensino de Jesus diz a respeito. Você vai chegar numa casa e vai dizer, paz está nessa casa. Porque tem gente querendo visitar pessoas, aonde ali vai ter fofoca, ali vai ter gente falando mal. Querida, a paz de Cristo não vai reinar. Se você vai num lugar onde as pessoas falam mal da igreja, falam mal do irmão, você está compactuando com isso, daí, queridos, aí é problema. Mas se você vai num lugar onde você sabe, querido, que bom que você veio. Como foi tua semana? Olha, tenho orado por você. Poxa, eu também estou orando. Como que a gente faz? Querido, o que vai render ali, que você vai orar junto, vai agradecer pelo alimento, vai ser um tempo saudável, abençoado, porque vive no tudo que é comum. Isso para nós é a presença de Deus, é a vida de Deus em nós. E nós precisamos fazer isso, queridos. Pastor, mas eu tenho vergonha da minha casa. Eu sei que tem sentimentos, tem. Agora, quem vai lá na tua casa para ver as coisas, querido, é que um coração não vai, mas chama, falou, olha, eu não tenho, tem nada aqui, mas pode ter certeza, um arrozinho com ovo, meu Deus, um pãozinho quentinho, quem faz pão aí, né? Gente, que é melhor do que um cafezinho, um pãozinho, uma manteiga? Quem com isso aí já está feliz assim? Tem bom? É que não tem nada em casa, fica preocupado não, nem faz nada, eu levo. Vou levar, vou estar na sua casa, nós vamos comer junto, vamos estar juntos. Queridos, isso é desenvolver tudo em comum, que isso é viver em família. A Bíblia fala que era isso, eles viviam. E é interessante que eles falam que como que vivia esse povo. Presta atenção, gente. Eles viviam sempre louvando, desfrutando da simpatia do povo. E cada dia o Senhor acrescentava. Sabe, eu não conheço uma pessoa, presta atenção, queridos. Eu não conheço uma pessoa que ela abriu a sua casa para ali nascer uma célula, que nós chamamos de anfitrião. Eu não conheço uma pessoa que a sua casa não foi transformada. Eu estou falando no natural, queridos. Todas as casas que eu conheço, onde tem uma célula ali, se não tinha mesa, Deus abençoou com uma mesa, abençoou com cadeiras, a pessoa fala assim, olha, não está comportando, e eu não sei, de repente, agora nós estamos construindo aqui uma cobertura, e ele então, bispo, porque eu quero que os meus vizinhos, queridos, quando alguém abre a sua casa para receber, a bênção de Deus chega naquele lugar, porque o contrário do amor é egoísmo, é o reter, não é só para mim, não tenho, você não tem porque você não dá. E abrindo parênteses, queridos, falando de algo que é muito sério na casa de Deus, sobre você entregar, dar os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. A gente ouve tantas pessoas, pastor, está meio difícil, nesse mês eu não dei o dízimo, por quê, não sei o que lá. Queridos, a pergunta que faz, você não tem porque não dá ou não dá porque não tem? Porque aquele que entrega, porque dízimo é primícia, queridos. O ensinamento de Deus é assim, recebi as rendas que o Senhor me deu, a primícia é dele, não é meu. Eu entrego ao Senhor, Pai, agora me dá sabedoria para administrar o resto. Poxa, gastamos luz demais. A partir de agora,
5 minutos de banho só, outra ali, não sei o que lá. Queridos, nós temos que saber administrar, sim ou não, gente? Agora, muitos vêm, queridos, e é por isso que Deus fala em Malaquias, vocês falam, no que vocês estão me roubando? Vocês estão me roubando os dízimos nas ofertas, que a primícia não é de vocês, são meu, e eu te dou 90% ali para você administrar, isso é uma bênção para você. Tem muita gente passando necessidade porque está negligenciando a palavra de Deus, porque não tem comunhão com Deus. Porque se tem comunhão com Deus, a primeira coisa, Senhor, tudo que eu tenho é teu. E o que eu não tenho, a parte do dízimo já não é nem minha, Senhor, eu não posso nem contar com ele, é teu. E eu te entrego como adoração ao Senhor, porque dízimo é adorar, queridos. Adorar é render ao Senhor, é honra para com ele. Vocês estão entendendo? Amém, queridos? Então, o estar com ele, então, quando a gente fala desse chamado de envio, o nosso primeiro lugar é estar com ele. Quando eu estou com ele, queridos, Senhor, a minha casa é tua. Precisa aqui. Então, Pai, eu vou abrir. Está lá, a minha casa está aberta para fazer uma célula. Senhor, usa. O meu carro, Senhor, é teu. Precisa dar carona para alguém? Amém. Amém. Tem que ser sabedoria, sabe, queridos? A palavra de Deus também, ela nos diz o quê? Presta atenção. A palavra de Deus, ela não tem só sim, sim. A palavra de Deus tem sim, sim e não, não. Porque nós precisamos entender também, aqueles que são abertos para dar e aqueles que são folgados. Os folgados você tem que tratar na folga deles. Tem gente, eu não tenho como ir, eu não tenho como fazer as coisas. Toda cidade tem ônibus. Todo mundo usa ônibus. Quem é que nunca usou ônibus? Nunca usou ônibus. Quem nunca andou de bicicleta? Quem nunca caminhou? Quem nunca andou? Queridos, nós damos muitas desculpas, porque o nosso eu está para nós. Eu preciso receber, eu quero. E nós precisamos doar, queridos. Sabe, eu lembro que, na minha adolescência, sempre fiz parte do Ministério de Louvor. No começo comecei como baterista, né, Querido, não estou falando das proporções. Hoje o tempo mudou, a gente não leva os filhos, não deixa sozinho. Mas, queridos, eu morava longe da igreja. Morava lá no aeroporto, em Londrina. A igreja lá na Vila Nova. E domingo a gente sabe, a gente só tinha ônibus. Meu pai não levava eu para a igreja para depois voltar a pegar a família. Era passe. Lembra o passe? Vale transporte, aqueles cartela com 50, né? A gente nem sabe o que é passe, né? Ônibus de hora em hora. Perdeu um ônibus, já era. Queridos, teve dia que eu fui para a igreja, pegava minha baqueta, a minha Bíblia, ia para o ponto. Está demorando. Começava a andar, falei, eu vou te louvando, vou orando pela reunião. Quando eu via, já estava no centro, falei, não compensa pegar ônibus. Saí bem cedo. Tinha momentos que eu ia, querido, a pé até a igreja. Eu morri fazendo isso. Mas aonde está o teu tesouro? O teu coração vai estar envolvido nisso, querido. O Senhor ama aqueles que têm um coração que se voltam para Ele, queridos. Nós não podemos dar, se nós queremos o melhor de Deus, o primeiro lugar eu preciso estar com Ele. Estando com Ele, Ele vai falar o que nós precisamos fazer. E depois de precisar fazer, queridos, Ele, em primeiro lugar que Ele falou assim, olha, eu te dou autoridade, você vai orar, enfermos vão ser curados, demônios vão ser expulsos. Agora, o último ponto para nós de partir é isso, querido. Em primeiro lugar é estar com Ele. Depois nós temos poder e autoridade. Depois nós somos enviados. O último ponto, queridos, é apenas começar. Começar a fazer o que Ele mandou fazer. Fique em pé comigo nessa manhã, por gentileza. E eu preciso nessa manhã, enquanto eu preparava, enquanto eu falava, Deus, eu preciso falar isso que nós, queridos, precisamos entender este lugar de abrir o coração, de ser responsivo a Deus. E eu quero falar só um ponto para a gente fazer. A gente percebe, queridos, que quantos creem aqui que todos nós somos discípulos?
Levanta a mão. Preciso que você levante a mão comigo, você concordar comigo ou não, amém? Quantos aqui você crê que todos nós somos ovelhas? Quantos creem que todos nós precisamos da cura de Deus? Amém? Agora eu quero falar algo para você, querido, em nome de Jesus. Aqui eu não sou, estou com o pastor, mas diante da palavra eu sou ovelha como você, que Deus fala comigo. Sabe que a gente percebe muitas vezes, usamos essa palavra de apelo, quando nós fazemos o apelo, vem para cá, meu Deus, tem momentos, querido, que eu creio, que é uma palavra que eu já estou me dobrando aqui, mas a gente percebe, querido, você que está sentindo isso, que Deus está falando com você, vem para frente, para nós orarmos juntos. Por quê, queridos? O tudo em comum, a comunhão, na unidade, quando eu abro o meu coração, Deus faz, e a gente percebe que às vezes no teu coração há uma vozinha que fala assim, ah não, se eu for lá na frente, eles vão achar que eu estou em pecado. Você já está em pecado em achar, querido, amém? Porque a Bíblia fala, se você sabe o que tem que fazer e não faz, isso é pecado. Eu não estou falando para nessa manhã todo mundo vir para frente, não, eu só quero trazer algo para o teu coração, queridos, porque tem coisas que você sabe que o Espírito fala com você. E quando nós fazemos isso, queridos, há uma ordem, algo de profeta, que Deus quer te curar. E quando o passo de eu sair daí e vir para frente, não é que aí eu não vou ser tocado aqui, não, é que demonstra alguma coisa. Deus está falando comigo, é um passo de fé que eu dou, porque eu quero ir, eu quero sair. Eu falo, o Senhor falou comigo, amém, queridos? E nesta manhã eu creio que Deus está falando conosco. Ele quer tempo a sós com Ele, Ele quer nos chamar, Ele quer que nós valorizemos também o que é a igreja. Porque o tratar com profundidade é quando Jesus chama os seus para perto, queridos. Há momentos que Jesus falava com a multidão, lembra que Ele falou, Jesus, os discípulos chegavam, queridos, quantos querem perguntar, quantos gostam de perguntar, tem coisas que você quer falar, poxa, como eu quero perguntar isso para Jesus, como eu quero perguntar para entender, e a gente vê que os discípulos são a mesma coisa, Jesus falava por parábolas, e tinha coisas que os discípulos falavam, Jesus, explica para nós, o Senhor falou lá que nem nós estamos entendendo. E Jesus falava com eles o quê? Quando Jesus fala, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele dizia, olha, a semente que foi semeada são o coração. E Jesus falava especialmente ali com os seus. É no secreto, é para aqueles que Ele chama. Ele chama, Ele revela, Ele dá autoridade, e dá autoridade, agora vão e façam, você vai chegar nas casas, é assim, sabe, querido, quando Jesus dá o ponto de chegar na casa, quando você chegar na casa, vai acontecer exatamente o que Ele falou, alguns vão receber, outros não, o que eu faço com quem recebeu? Entra, partilha com eles, come ali, ministra, quem não recebe, sacode o pó, fala, não vou receber isso não, eu vou para outro, quantos estão entendendo? E o Senhor quer ministrar o nosso coração nessa manhã. E eu quero fazer isso com você. Eu já estou aqui na frente, querido. Eu quero ter mais intimidade. Eu quero ter meus ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Os meus olhos sensíveis. Porque o Senhor nessa manhã deseja revelar, trazer clareza para a nossa mente. Você que nessa manhã fala, eu preciso que a minha mente, eu preciso ter uma revelação disso. Eu quero viver mais em Deus. Viver mais em Deus. Sai do teu lugar, vem aqui, querido. Eu sei que já está 11h30 agora, mas 5 minutinhos, 5, 10 minutos, nós encerramos tudo aqui, queridos. Mas eu sinto, eu preciso fazer isso. Abre o teu coração para o Senhor, fala, Senhor, eu desejo mais de Ti, eu quero isso para a minha vida, eu quero mais intensidade, mais propósito, mais compromisso com o Senhor. Enquanto nós cantamos, abre o teu coração, querido, ajoelha, faz isso diante dEle.